Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Aqui estamos para dar continuidade pela 18ª vez no nosso programa Luz da Vida ao fascinante tema da providência divina. Creio na providência divina. Mais um domingo. No final da tarde deste primeiro dia da semana, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, o dia da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o assunto da providência divina volta a ser abordado. E na linha de continuidade do programa do domingo passado, a relação entre a oração e a divina providência. No domingo passado falávamos não da oração de súplica, não da oração de intercessão, ou seja, não dos pedidos por nós e pelos outros. Oração que, aliás, nesse âmbito, colabora ativamente com a providência divina. Mas tratamos da oração de louvor, de gratidão, de exaltação da grandeza e da majestade de Deus, oração de glorificação pelos imensos benefícios concedidos pelo Senhor. E nesse sentido, a oração é um louvor, é um tributo à providência divina. Hoje nós vamos retomar aquele argumento citando alguns textos de agradecimento a Deus, oração de gratidão e de louvor a Deus por vários motivos. O primeiro motivo que leva o homem da Bíblia a agradecer a Deus, a exaltar o Senhor, é que a providência divina o livrou dos seus adversários. Aliás, é uma oração que convém que todos os dias nós façamos, ainda que tais adversários não apareçam, não se manifestem, não se visibilizem. E lembrem-se que nós temos adversários, pois nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares, diz o apóstolo Paulo numa de suas cartas, a carta aos Gálatas e também aos Efésios, capítulo 5. Então vamos ao que o salmista eleva a Deus, dirige a Deus por tê-lo livrado das maldades dos seus adversários. Alguém pode dizer, eu nunca fui vítima da maldade de ninguém. Por que eu tenho que agradecer a Deus se eu nunca fui assaltado, se nunca ninguém me atingiu, se nunca nenhuma pessoa se insurgiu contra mim? Certo, mas somente no céu a gente vai saber de quantas pessoas malvadas que atentaram contra nós, que maquinaram mal contra nós e que a providência divina não permitiu que elas consumassem o seu maligno intento. Só porque você nunca foi vítima direta, só porque você nunca viu, você nunca enxergou alguém tentando prejudicar você, não significa dizer que tais inimigos não existam, que tais pessoas não tenham tentado matar você, prejudicar você, humilhar você, tirar a sua paz, tirar o seu sossego. Salmo 29, versículo 2, vamos ao texto. Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes, não permitistes que exultassem sobre mim meus inimigos. Porque me livrastes. Me livrastes de quê? Do que eu vi e do que eu não vi. Do que eu soube e do que eu não soube. E não convém que eu saiba daquilo que eu não soube, para que não me irrite, para que não me entristeça. Aliás, qual é a necessidade que eu tenho de saber quantas pessoas ao longo da minha vida tentaram ver a minha desgraça, falaram mal de mim? Alguém poderá dizer, não tem necessidade, mas nós temos necessidade de dizer, eu vos exalto, Senhor, porque me livrastes. Me livrastes de todos os perigos, de todos os potenciais acidentes, porque se eu fosse por aquela estrada, o carro seria assaltado, porque se eu fosse por aquela outra estrada, eu encontraria um grave perigo, porque se eu tomasse aquela decisão, eu me prejudicaria, eu talvez morreria, eu sofreria um grave acidente. Como eu não sei, porque as coisas não se concretizaram, precisamente porque tu me livrastes, eu te exalto, eu te bendigo, eu te glorifico.
Por favor, acostumem-se a fazer esse tipo de oração de agradecimento. O simples fato de dizer, hoje não me aconteceu nada. Muito bem, não estou dizendo que isso é errado, mas eu só estou dizendo que nessa oração diga, porque me livrastes de perigos que eu desconheço, de malvados que eu nunca vi e que provavelmente tua divina providência os afugentou. Porque vossa misericórdia, vossa condescendência, vossa providência me blindou e nenhum mal me aconteceu. O simples fato de não termos sabido, de não termos experimentado, não significa dizer que os malvados não tentaram, não maquinaram e quase conseguiram. Eu vos exalto porque me livrastes, porque não permitistes. Ou seja, aqui não toque nele. Aqui eu não vou deixar. Esse é meu. O Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. O mesmo Salmo 90 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente o cobrirá, porque ele se confiou a mim, hei de livrá-lo. Aliás, o Salmo 90 é muito bonito e traduz essa certeza deste outro Salmo 29, versículo 2. O Senhor que me livrou, sua providência foi tão poderosa, sua graça foi tão grande, o seu cuidado me abarcou, me envolveu de tal maneira, eu vos exalto. Por que me livrastes? Nem sei de quê, mas me livrastes. E todos os dias o Senhor nos livra de alguma coisa, de alguma pessoa. Não é somente me livraste daquele tiro que deram em mim, que passou de raspão. Com muito mais razão, evidentemente. Mas aqui você viu, você experimentou. Minha casa foi assaltada, eu fui ameaçado e o Senhor me livrou. Bem, e louve, bendiga a Deus por isso, por favor, de coisas das quais você foi testemunha, você ouviu, você viu, você ficou apavorado, ficou assustado e Deus solucionou. Certo, mas o salmo que nós acabamos de ouvir, por que me livrastes, não diz de quê. Me livrastes, entendamos, daquilo que eu vi quase acontecendo e não aconteceu. E daquilo que eu nem vi, nem sabia e também nem quero saber. O fato de eu estar aqui incólume é prova de que vós me livrastes. E vós me livrais todos os dias e por isso eu vos exalto. Porque vós não permitis que pessoas, que anjos maus atinjam a minha família, atinjam as pessoas que eu amo, etc. Vamos agora ao profeta Isaías, no capítulo 12, versículo 1, ele tem uma outra pérola para nós nesse mesmo sentido. E dirás, naquele tempo, eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes, porque vossa cólera se aplacou e vós me consolastes. Mas, Dom José, eu posso até aceitar que como Jó, que perdeu seus entes queridos, que perdeu sua saúde, que perdeu tudo aquilo que ele possuía, tenha dito, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor já explicou modestamente bem o significado dessa afirmação. Como Jesus e o Senhor citou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, numa adesão, numa entrega incondicional de Nosso Senhor, no momento dramático de sua vida. Aliás, no momento derradeiro, porque essa foi a última frase de Jesus no Calvário antes de morrer. Entrego o meu espírito e logo em seguida morreu. Mas eu vos exalto porque vos irritastes, porque vossa cólera se aplacou e vós me consolastes? Render graças a Deus pela ira dele, porque o Senhor manifestou o seu carinho de uma forma misteriosa, me privando de determinadas coisas, me castigando, me corrigindo. A ira de Deus não é incompatível com o seu amor, com sua misericórdia, com sua bondade. Um pai, quando se indigna com um filho que tira nota baixa e que dá um certo castigo, um certo corretivo para que o filho aprenda a valorizar o seu tempo, aprenda a estudar, é uma, aspas, cólera de amor.
Mas você, seu preguiçoso, eu trabalho para que você estude, você não faz nenhum esforço. Eu queimo as minhas pestanas, derramo o meu suor, sofro para lhe dar conforto, para você viver só para estudar e você não tira notas boas, pois agora você vai ser punido, você vai ser castigado, eu vou tirar isso de você. E a criança compreende, e a criança percebe isso como um recado, um corretivo do seu pai, para que ele aprenda a valorizar as suas capacidades, para que ele aproveite o seu tempo, para que ele estude de verdade, para que ele seja mais responsável, etc. É nesse sentido que a correção divina deve ser entendida como um presente da divina providência para nós. Eu dou-vos graças, porque vos irritastes. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Aqui está a ira santa. Deus não tem ira pecaminosa. A ira em Deus é a indignação que se acende viva contra o pecado do homem. Por amor, Deus se indigna, Deus reprova, Deus rejeita o pecado do homem e o corrige. É nesse sentido que se deve entender porque a vossa ira, vossa cólera se aplacou e vós me consolastes. A ira de Deus sempre é acompanhada de sua misericórdia. É, na verdade, uma manifestação da sua misericórdia. E por isso também devemos dar graças a Deus. Deus é providente também quando se irrita contra nós. Ou seja, quando reprova com veemência o nosso pecado. Deus não se ira contra o pecador, mas contra aquilo que ele pratica, para depois consolá-lo. E convém exatamente que os passos sejam estes, nesta ordem: a ira de Deus e a consolação de Deus. Eu te tirei isto porque te amo. Eu te privei disto porque te quero bem. Tu choraste naquela hora, mas vem depois a consolação. Lembram de uma das bem-aventuranças? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por vezes esse choro se deve à ira de Deus que se acende contra nós e depois vem o consolo. Não saia daí. Vamos para o primeiro intervalo, quer dizer, o único intervalo. No segundo bloco, daremos continuidade a várias orações do Antigo e do Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo bendizendo a Deus, porque escondeu as coisas dos sábios aos sábios e entendidos e a revelou aos pecadores. Todas as orações de bendição, de adoração, de gratidão a Deus pela divina providência. Até o próximo bloco, se Deus quiser.